Quer saber tudo que você precisa listar e calcular antes mesmo da abertura da sua loja? Fica nesse vídeo que esse vai te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer nesse seu plano de negócios, antes mesmo de pensar na abertura do seu comércio, é ver a viabilidade do negócio que você quer abrir. Vamos dar o exemplo de uma loja de ferragens. Provavelmente você tem o local aonde você quer abrir a sua loja, o bairro, a cidade dos seus sonhos. Você tem que verificar se uma loja de ferragens exatamente naquela localidade é viável. Se já não tem muito concorrente, ou se não tem concorrente, se tem população, demanda suficiente para que você tenha boa lucratividade recorrente todos os meses. Então, essa viabilidade tem que ser feita já de cara. A segunda coisa que você vai fazer, antes mesmo de pensar em abrir a sua loja, é verificar quanto que você tem de valor e começar a listar todos os custos para a abertura desse seu comércio. Vamos lá, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente verificar e já ir anotando. Por exemplo, abertura da empresa. Quanto que custa abrir esse seu CNPJ? Já coloca aí, já vai atrás de um contador para dar uma olhada. Mesmo que você não saiba ainda aonde que vai ser a sua loja, o seu comércio, o seu ponto comercial, você vai ter uma série de custos para ter a viabilidade da sua loja aberta. Fachada, você vai precisar de gôndolas, painéis, estantes, expositores, balcão de atendimento, impressora fiscal, computadores, talvez alguma pintura, alguma reforma nesse prédio. Então, eu sei que você não tem ainda esse ponto, eu sei que você ainda não sabe onde exatamente vai ser a sua loja, mas já começa a ter uma ideia de quanto seriam esses gastos. Começa a listar, mesmo que superficialmente, o que seria o gasto com a fachada, pelo menos por metro quadrado de uma fachada de lona ou de ACM, quanto que seria gôndolas e painéis, ver a diferença do preço entre gôndolas novas e gôndolas usadas. Se o seu dinheiro está mais apertado, daqui a pouquinho a diferença é muito grande, você vendo isso com antecedência já economiza uma boa grana. Balcão de atendimento, estante de depósito, vê o preço que vai sair isso tudo para você poder abrir a sua loja. E se for o caso, talvez você tenha que pôr a mão em fazer algumas dessas estantes, em mandar fazer, em procurar por usados, economizar. Aqui o recado que eu deixo é bem simples. Tenta economizar o máximo possível nessa sua abertura de loja para que você tenha mais dinheiro, que sobre mais recursos para você colocar de mercadoria na sua loja. A não ser que você tenha um valor bem significativo para abrir a sua loja e esteja mais confortável, mas o que não é o caso da maioria das pessoas, né? Então, por exemplo, se você tem um computador antigo, que talvez te ajude na abertura da sua loja por alguns meses, use esse computador, não compre um computador novo agora. E assim eu digo para balcão, para estante, para todos esses mobiliários também. E deixe já reservado aí um valor que talvez você vá gastar com iluminação. Geralmente uma loja comercial não tem uma boa iluminação, ou a gente vai precisar ter um reforço nessa iluminação para abrir o nosso comércio. Pintura muitas vezes tem que fazer, em alguns casos até alguma pequena reforma tem que ser feita também. Então, desse jeito, vai sobrar mais dinheiro, mais valor para você investir no que realmente é importante nesse início, que é variedade de mercadoria. Então, se nós estamos falando aqui de uma loja de ferragens, mercadoria é essencial. Você tem que ter um bom mix para abrir a sua loja, para dizer menos não, para ter mais lucro, para colocar mais mercadoria e em seguida aí tá com uma loja bem ativa e com boa lucratividade. Segunda coisa que você tem que fazer depois desse levantamento todo de dados, de valores para a abertura da sua loja, é uma previsão de faturamento. Você vai levar em consideração o bairro, a cidade onde você está colocando a sua loja, vai levar em consideração o valor que você vai investir na abertura dessa loja
e de alguma forma você vai ter que achar uma forma de fazer essa projeção, para a gente ter algum valor para se apoiar. A gente precisa desse valor para se apoiar em alguma coisa. Pensa assim comigo. Você quer que a sua loja no início tenha 25 vendas, tenha um ticket médio de R$ 30. Ou não, vamos fazer o seguinte: eu quero minha loja com 35 vendas. Todos os dias o meu objetivo vai ser fazer 35 vendas, com um ticket médio para a loja de ferragens ali de R$ 30 por venda. Isso já vai dar R$ 1.050 no final do dia. Isso é que a sua loja vai lucrar. Então você vai ver, vai trabalhar domingo? Não, vai trabalhar só de segunda a sábado? Então, em média, são 26 dias por mês. Isso já vai dar lá uma lucratividade, que a gente vai colocar aqui, em torno de 27 mil e alguns quebrados. E já é algum número para você se apoiar. Ah, Luciano, agora no início eu estou com sangue no olho, eu quero que a loja cresça de uma vez, eu vou trabalhar até os domingos de manhã. Então, são 30 dias por mês, em média. Então, o faturamento da sua loja já vai a 31 mil. Então, isso já é um número. Você acha que R$ 30 por venda é muito no início? Se 35 vendas por dia é muito no início ou pouco, você reformula essa projeção para a sua realidade, mas comece, antes de começar mesmo, nesse planejamento, tenha um número aonde se apoiar. Porque com esse número em mãos, você já vai ter uma ideia de quanto pode pagar de aluguel, de quais serão os seus custos fixos, se você pode ou não começar com um funcionário. Então, essa projeção, mesmo que superficial, é importantíssima nesse início. Depois disso tudo, você vai ter já os custos levantados de instalação, os custos de abrir a empresa, uma projeção de faturamento. Você vai atrás de estudar mais sobre o ramo que você quer abrir, digamos, loja de ferragens. E se você está vindo da CLT, por exemplo, nunca empreendeu, você precisa estudar também sobre empreendedorismo. Saber o que é um ponto de equilíbrio, o que é markup, o que é lucro bruto, o que é margem líquida de lucro, quais são seus custos variáveis, quais serão. Então, isso tudo você tem que estudar. Em relação à loja, as mercadorias que você vai pôr, você tem que estudar o público e a região, principalmente esses dois, para colocar as mercadorias mais aceitáveis, as mercadorias que mais vão ter saída dentro da sua loja. Se a gente for falar de loja de ferragens, tem uma gama de produtos que são muito básicos, que vão sair em praticamente todas as regiões. Mas tem uma gama muito grande também de produtos que não é bem assim. Às vezes a qualidade de um item, mesmo que seja o mesmo, digamos um alicate universal, a qualidade de um alicate universal sai melhor numa região do que em outra. Às vezes, o público daquela região aceita pagar por um produto mais caro, de melhor qualidade. Às vezes, dependendo do bairro, as pessoas procuram por um produto mais em conta, mais acessível. Então, você tem que fazer esse estudo para colocar as mercadorias certas na sua loja. A região também tem que ser levada em consideração. Se você vai atender cidade, se vai atender o campo, se vai atender o litoral, se vai ser parcialmente um pouco de cada um deles, se é mais prédio, se é mais casa antiga, se é mais casa nova. Tudo isso interfere na colocação dos produtos e na quantidade de produtos que você vai ter na sua loja. Se você quiser saber mais sobre como colocar os produtos certos na sua loja, aqui na Oficina de Ferragens nós temos o guia prático de produtos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem aulas que vão lhe mostrar exatamente como funciona público, região, além de uma lista com mais de 7.500 itens que são vendidos em lojas de ferragens. E o melhor dessa listagem é que ela vem dividida em níveis de prioridade. Então, independente de quanto você tem para colocar de mercadoria na sua loja, você já vai começar pelos níveis mais prioritários. Então, se você tem pouco recurso para iniciar a sua loja, você já vai com certeza começar com os produtos certos, de mais saída. E depois, ao longo do tempo,
a loja vai crescendo, você vai colocando os produtos dos outros níveis. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o guia prático. Outra coisa que você tem que ver antes de abrir a sua loja: enquadramento tributário. Se nós estamos falando de loja de ferragens, só um pouquinho. Geralmente direto para o Simples Nacional. Um MEI para a loja de ferragens tem um limite máximo de compra e de venda muito pequeno. Esse limite anual é muito pequeno para a movimentação que se quer numa loja de ferragens. Mas se você está aqui olhando esse vídeo para abrir um outro comércio, uma barbearia, uma lancheria, alguma coisa, talvez o MEI seja mais apropriado para você. Dá uma consultada no seu contador para colocar para ser enquadrado na tributação certa. O nosso terceiro passo aqui nessa lista, antes de abrir uma loja, é o ponto de vendas. Esse ponto ele tem que ser em uma boa localização. Se é comércio, se é uma loja de ferragens que você está abrindo, ele tem que ter muito bem localizado. Ele precisa ter um local fácil de estacionamento, ele precisa ter uma boa visibilidade, ele precisa preferencialmente estar perto de mercados, farmácias, pontos de ônibus, escolas, em ruas mais movimentadas. Esse é o ideal para se colocar um comércio, especialmente uma loja de ferragens. Aqui fica um recado: eu prefiro que você comece com um problema de espaço. Vou dar o exemplo de novo de uma loja de ferragens, que é o que a gente mais fala aqui no canal. Eu prefiro que você comece com um problema de espaço, comece com uma loja pequena e depois, nesse meio tempo, enquanto você já entra em ação, você vai pesquisando outros pontos comerciais, mas você vai estar bem localizado, você vai estar pegando experiência, mesmo com o problema de espaço. Vai estar fazendo clientela, vai estar fidelizando o cliente. Isso foi o que aconteceu comigo no início. Eu comecei num ponto pequeno e ainda assim não tão bem localizado, mas eu sabia qual é a sala que eu queria. Fiquei 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, esperando pelo ponto, e esse ponto que eu me mudei, eu estou nele até hoje. Então, dá para começar dessa forma, tente ficar o mais bem localizado possível, mesmo que você tenha espaço limitado para essa abertura. Claro que o espaço ele tem que ter um tamanho viável para a abertura da loja. Se for pequeno demais, também não tem como abrir, né? Não dá para fazer a abertura de uma loja de uma loja de ferragens, por exemplo, num espaço de 20 metros quadrados. Então, tem que ter esse bom senso também. Quarto passo, antes da abertura da loja. Aqui já seria uma pré-abertura. Nós estamos aquecendo já perto de abrir a nossa loja. Nós temos que Aqui eu vou considerar que você já está com um ponto comercial alugado, que já está com CNPJ aberto, então nós temos que abrir uma conta PJ, nós temos que fazer a compra de todos aqueles itens que nós falamos lá em cima: gôndolas, painéis, balcão, expositores, e começar a montagem da nossa loja comercial. Ver se essa loja não vai precisar de alguma arrumação lá, como nós falamos, pintura, iluminação, alguma reforma. E vamos começar a montagem dos painéis, das gôndolas. Vamos ver se não precisamos de algum alvará da prefeitura, algum alvará de licença de bombeiros para a sala comercial. Isso você tem que ver isso também com antecedência. Você tem que fazer a escolha dos seus fornecedores. Quem são os fornecedores que vão me suprir de mercadorias? Isso você tem que ver antes da abertura da sua loja. Depois de escolher os fornecedores, começam as primeiras compras. Você vai fazer as primeiras compras e começar a receber esse material. Você vai ter que pesquisar um sistema de gestão que atenda minimamente toda a organização, a gestão de uma loja. Você vai precisar também fazer a negociação das maquininhas de cartão, ver quais são as taxas que cada uma delas vai te oferecer, fazer essa escolha e a contratação. Pode ver com banco, pode ver com maquininhas fora da sua conta PJ também. Você vai, depois de receber os produtos, você vai fazer o cadastro desses itens.
um por um, precificação e vai começar a fazer as primeiras ações de marketing. Exatamente, essas ações elas começam antes mesmo da sua loja abrir. Você vai fazer uma conta no Instagram e no Facebook, uma conta comercial e um WhatsApp Business. Dá para começar nesse seu Instagram, nesse seu WhatsApp, dá para começar a mostrar já como vai ser a loja, mostrar material chegando, dá para começar a mostrar alguma coisa da montagem das suas estantes, prateleiras, já gerando curiosidade no pessoal, já chamando gente para seguir o perfil da sua loja antes mesmo da abertura. Gente, essa é uma série de itens que a gente tem que verificar antes mesmo da abertura da nossa loja. Aquelas primeiras ações ali de estudar, de ver quanto vai custar para abrir a nossa loja, pode já de cara lhe dar um aviso que talvez você não tenha condições de abrir a loja agora. Você precisa ver qual é essa viabilidade. Então, todas essas regras, se vocês quiserem, todas essas atividades aqui, a lista eu vou deixar na descrição também para vocês baixarem. Façam essa análise. Eu tenho certeza, se vocês chegarem na abertura da loja com tudo isso visto com antecedência, vocês vão economizar muito dinheiro e vão abrir uma loja que vai ser um sucesso. Se vocês gostarem do conteúdo, eu peço para vocês seguirem o nosso canal aqui. Seguido, a gente traz mais conteúdos relacionados à loja de ferragens, à gestão e empreendedorismo.